Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do RevoCast, o podcast do RH da pequena e média empresa. Eu sou o Fábio, cofundador e CEO da Revolut, a plataforma que torna o recrutamento ridiculamente simples. E hoje eu tenho duas convidadas sensacionais aqui que vão falar para vocês, Renata Tedesco e Daniela Camargo. Sejam muito bem-vindas, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. E, bom, vou deixar para vocês mesmas se apresentarem. A ideia até do podcast é ter em todo episódio sempre uma pessoa especialista e uma pessoa que trabalha na RH de uma pequena e média empresa para contar para a gente aqui a vida real, né? O mundo real e não o mundo ideal do RH, como que a gente resolve os problemas do dia a dia. E a nossa especialista hoje é a Renata. Por favor, Renata, pode ficar à vontade de se apresentar. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Dani? Obrigada por terem nos recebido aqui hoje, né? Obrigada pelo convite aí da Revolut. Sou super fã da Revolut, né? Você sabe disso. Bom, eu tenho a Hunts, né? Que é uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, eu tenho a Hunts Brasil, que trabalha aqui Brasil e Latam. A gente faz hunting para tecnologia ESG e indústria. E também a EuroHunts, que nós temos um escritório na Estônia. Somos empreendedores lá também. Estamos desenvolvendo também uma startup relacionada à tecnologia. E tô aqui hoje, né, para falar um pouco das PMEs, né, ajudar essa galera aí a refletir um pouco mais e entender como que elas podem melhorar aqui no nosso país, né. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Legal, sensacional. Seja muito bem-vinda. E Dani? Vamos lá. Obrigada pelo convite aí, Fá. Oi, Rê. Eu sou a Dani, sou Head de People da Vol. A Vol é uma agência de viagens corporativas. Hoje a gente tem aproximadamente 300 colaboradores. E aí a gente tem um público tech bem importante, né? Que faz todo o contexto ali da plataforma. E trabalhamos como uma agência de viagem para médias e grandes empresas aí, facilitando toda a mobilidade em termos de viagens corporativas. Que legal, perfeito. E eu queria começar com uma pergunta, assim, para a gente quebrar o gelo aqui. Eu queria perguntar para vocês, assim, o que trouxe vocês a trabalhar no mundo, né, de RH, com pessoas? Porque é uma área que, geralmente, você tem que ter um talento, você tem que ter realmente gostar daquilo. E como que vocês caíram nessa área? Bom, eu sou formada em letras, não tem nada a ver, né? Assim, da onde que você começou com RH, mas aí De humanas, Exato. É que todo mundo pode trabalhar no RH, né? Também tem isso. Mas acho que tem uma questão de ter uma afinidade com a parte de didática, treinamento e desenvolvimento de pessoas, que sempre me chamou muita atenção. E aí comecei por essa via de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. E aí eu tomei gosto porque eu acho que o trabalho, ele sim deve ser um lugar onde você é feliz, né? A gente passa muito tempo dentro de um escritório, então assim, tem que valer muito a pena. Tem que fazer sentido, sabe? Tem que ser um ambiente colaborativo, alegre. E aí eu acho que o trabalho é para que isso aconteça. É porque você tem que descobrir o que se assemelha à sua casa, né? Onde você vive, o lugar onde você fica confortável de estar. E eu acho que talvez o que atrai a gente no RH é isso, né? A vontade de fazer algo por alguém, de melhorar a vida de alguém. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu vim de banco, então eu vim de vendas. Então, eu adaptei isso, porque eu gostava muito de investigação, né? E trabalhei na área de investigação de banco. Então, eu falei, comecei a olhar aquelas movimentações, tinha uma universidade corporativa super grande, né? No banco que eu trabalhava. E eles faziam ações muito legais de cuidar das pessoas verdadeiramente. Eu falei, nossa, gostei disso, né? Vamos começar a ver o que dá para fazer. Até que um dia eu caí sem querer num negócio chamado outplacement, vocês conhecem? Outplacement, né? Recolocação de profissionais que estavam sendo demitidos, enfim. E ali você já começa a entender o que é cuidar das pessoas, né? Como que você pode proporcionar um caminho melhor para elas. E aí eu comecei, já faz 20 e poucos anos que eu tô. Mas toda a minha estrutura foi investigativa, de vendas. Então, eu trouxe bastante isso para dentro da minha profissão, dentro do recrutamento, né? Por isso que eu falo que hoje eu sou headhunter e eu não sou mais RH, eu falo que eu sou de vendas, né? Mas isso ajuda muito, né? A gente vai conversar aqui provavelmente dentro dessa estrutura, a gente vai descobrir que sim. Mas tudo, como é que é? It's all about people, a galera gosta de falar, né? Tudo é sobre pessoas, não adianta. Com certeza. E assim, tem o lado bom, agora eu queria fazer a provocação no sentido contrário. Qual que é o lado ruim, o lado desafiador de trabalhar com pessoas, ou seja, de RH? Porque eu imagino que tem bastante. Mas o que é a primeira coisa que vem na cabeça? Eu acho que é a subjetividade, assim. Eu acho que do mesmo jeito que ela é muito bonita, porque você individualiza e você aprende muito com a né? Com a quantidade de pessoas, mas o atender a essas expectativas de maneira individualizada e subjetiva também é um desafio, é um grande desafio, porque você acaba
muitas vezes na empresa a gente precisa fazer coisas muito coletivas, né? Ou de massificado. Nem sempre você consegue individualizar tanto as respostas que você precisa dar. Então, acho que é conseguir agradar a maior turma, mas de uma maneira respeitando as singularidades ali, sabe? Não sei. E medir, né, Dani? Que acho que foi o maior desafio ao longo das décadas, medir o que se está fazendo. Porque eu dou um treinamento, né? A gente cria um treinamento. Aí a galera acha que é oba-oba. Oba-oba, o RH vai dar treinamento. Não é assim. Treinamento você tem que tirar a pessoa do estado A, levar para o ponto B através do C. Mas aí precisa medir se aquilo fez sentido ou não. Então, eu acho que a maior preocupação ao longo das décadas foi essa. Como trazer ali o analytics, né? É um desafio, acho que até hoje, né? Até assim, hoje. Como que você eu vê meço muitos tudo? RHs, por isso que, né, a gente tem o People Analytics aí tão em alta, mas como é que eu meço as entregas da subjetividade? Exatamente. Né? Pegou no ponto, é esse. Exatamente, Como que eu porque meço? em muita área é muito fácil, né? Por exemplo, eu tenho um time comercial, eu tenho uma pessoa responsável. É muito simples eu medir. Até um time de produto, desenvolvimento, financeiro. E quando a gente vem para uma área tão subjetiva, né? Como a área de pessoas, como que eu demonstro isso? Como eu quantifico? Realmente, deve ser complicado. Acho que tem muitas maneiras, né? Mas nem sempre elas são tão exatas e cartesianas quanto as maneiras de exatas medem as coisas, né? Então, eu fiz uma venda, beleza, eu tinha que vender 1.000 pockets lá, sei lá, a mais. Mas será que minha venda foi com qualidade? Será que ela vai gerar lucro lá na frente? Será que eu vou ter retrabalho? Como é que foi o meu processo de venda? Né? Então, tem outras mensurações que são um pouco mais complexas. Mas eu acho que dá. É um trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. E vamos entrar, então, no tópico do nosso episódio de hoje. E é um tópico que muita gente pergunta, imagino que vocês já tiveram muitas perguntas, dúvidas sobre isso. A gente tem muitos clientes que também nos trazem essa dúvida, então a gente achou que valia muito a pena ter um episódio somente sobre isso, que é uma dor, acho que de qualquer empresa pequena que está começando ou que já cresceu ou está crescendo, enfim. Mas é aquela coisa puxa, minha empresa, ela não é tão grande, ela não tem tanto recurso, ela não é tão famosa, ela não é conhecida. E como que eu faço para competir, para atrair talentos? Como é que eu vou trazer um talento que essa mesma pessoa está participando de outro processo ou está sendo assediada por recrutadores e recrutadoras de uma empresa super famosa, super hypada ali do mercado? Como que eu vou competir, né, com essa pessoa? O que eu posso fazer? Então, acho que essa é uma dúvida que 100% das pessoas que trabalham nessas empresas têm. E eu queria, né, bater um papo sobre isso com vocês hoje, ver a opinião e vamos lá a gente descobrir como que a gente consegue ajudar, tá? Então, eu acho que a primeira pergunta é justamente isso, na opinião, fazer uma pergunta mais aberta aqui, né? Assim, como uma pessoa, como uma empresa, né, pequena ou média, ainda não tão famosa, com não tantos recursos, com salários não tão altos ou tantos benefícios, como que a gente concorre, né? O que vocês fazem? Enfim, a ideia de vocês, o que vocês já fizeram, se tiverem qualquer exemplo, enfim, como fazer isso? Olha, eu posso falar, é que assim, claro, né, já fui colaboradora, né, de empresas super pequenininhas, de startups que escalaram rápido e multinacionais gigantescas, consultorias, enfim. Então eu tenho uma perspectiva, quero ouvir muito da Dani também, porque hoje ela tá ali na contemporaneidade do negócio, né. Mas assim, eu acho que da perspectiva do empresário, né, de empresariado como eu estou hoje, à frente de dois negócios, e que são negócios que eu quero que escale, então a gente já está começando a estruturar as coisas, eu digo assim, você não é todo mundo que quer trabalhar no Google, por exemplo, tá? Então vamos pegar o Google como exemplo. Não é todo mundo que quer. Você vai falar, como ninguém quer trabalhar no Google? Tem gente que não quer. Vamos pegar uma empresa X. De lá, né? Com certeza, com certeza. Por que isso hoje, né? Antigamente até a gente poderia pensar, o Google, sei lá, uma outra marca grande aí no Nubank, Facebook, sei lá, né? Todo mundo fica ali se sentindo atraído por aquilo e é natural que você se sinta atraído porque são empresas que fizeram um bom employer branding, né? Elas mostram muito bem a sua marca empregadora, elas têm produtos e serviços que as pessoas utilizam e é natural. Agora você pega uma empresa pequena, vamos pensar que é uma empresa nacional, né? Uma empresa nacional pequena que está começando. Primeiro, a primeira coisa que eu acho que o empresário tem que pensar é: eu não sou o Google. Ponto. Não sou. Isso é difícil. Eu não tenho. É difícil. E eu tive que falar isso para um cliente uma vez. Você não é a Amazon.
tive que falar. Porque ele estava se sentindo a Amazon e queria processos iguais aos da Amazon. Eu falei, não, vamos voltar para a realidade. O que você tem hoje? Quais são as ferramentas que você tem e recursos, né? Por quê? Você tendo uma marca nova, ou uma marca... Porque uma marca nova também é uma marca atrativa. Porque tem pessoas procurando pela sua marca nova. Com certeza. Por quê? Sua marca nova tem um propósito de existir. Sua marca nova tem uma tecnologia que provavelmente vai atrair alguém que está procurando por aquilo, né? Então você não nasce do nada, você nasce com um valor, você tem uma missão ali, né? Por mais que você de repente não saiba, não tenha tanta ciência, mas você tem. E eu acho que o empresário precisa estar ciente disso. Ele não vai concorrer com o Google. Não vai concorrer nem com o concorrente dele direto, não vai concorrer, porque o concorrente dele direto tem outros produtos e serviços e atua com outro tipo de persona, outro tipo de público. Então, ó, gente, eu tô falando isso, parece óbvio, né, pra gente, mas não é pra maioria dos empresários. Converso com muita gente que não sabe disso. As pessoas têm medo de dar um passo adiante porque elas acham que vão concorrer com o Google e que vão concorrer com o próprio concorrente delas, e elas deixam de fazer uma melhoria, de ter uma ferramenta melhor, de desenvolver algo novo. E um dos benefícios é que uma empresa pequena, ela tem a possibilidade de trazer gente que está com sangue no olho, quer morder a mesa, de testar e fazer um negócio novo, né? Então, eu acho que, primeiramente, é o princípio de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui no mercado, quem que eu quero atingir, e isso é uma atividade que você faz em uma semana. Faz. Mas o empresário tem que saber que ele tem que construir a marca empregadora dele primeiro, né? Sou bom para quem? Faço o que para quem? E esquece esse negócio de concorrer com o seu concorrente, de concorrer com o Google, porque você não vai. Não tem a ver. Baby steps, Tô né? falando besteira, Dani? Não. E eu acho que, assim, é ter clareza, né? Um pouco de onde é que você tá no mercado, qual que é o seu público-alvo. Às vezes é isso. Você tá mirando em algo que não quer dizer que você nunca vai atingir, quer dizer que talvez você precisa de alguns passos até chegar, ou muitos passos até chegar lá, mas eu acho que de uma maneira mais prática e como RH, né, assim, se eu entrar numa empresa e tiver que montar esse plano de, tá bom, e agora? Tem que contratar e como é que eu faço? Primeiro que eu acho que não é uma coisa só. Não é uma ação pontual que vai resolver teu problema, sabe? Acho que são algumas ações, a gente tem que abrir algumas frentes, então... entender como é que tá a sua esteira de seleção. Então, como a gente falou, eu não vou colocar 57 testes, eu não vou colocar... Dev não faz mais teste, sabe assim? A não ser que seja pro Google. E olha lá ainda. E olha lá. Já tem uma estrutura para isso. Sabe, assim, ele fala assim, olha aqui o meu, né, o meu repertório e tal, se quiser olha lá, mas não vou parar para fazer seu teste, tem muita gente que não faz mais, né? Então, entender ali onde é que você se encaixa primeiro, né? Quem que você quer atrair. Depois, eu acho que tem muitas frentes que o RH pode abrir. Então, universidade, dependendo do nível e da remuneração que você vai pagar. Quais são os parceiros, hubs de inovação onde você vai consultar essas pessoas. A boa e velha indicação, ela funciona maravilhosamente para começar uma empresa, né? Normalmente você começa com as indicações. E no universo, por exemplo, de tecnologia, funciona muito bem a indicação, sabe? E de ter um bom parceiro. Acho que assim, um bom parceiro de seleção, uma boa plataforma que te sustente, que entenda as suas dores, né? Porque, por exemplo, você pega grandes plataformas, ela não vai ter a resolutividade que você quer para o seu negócio, necessariamente, né? Às vezes ela é tão complexa que mais te atrapalha ali que você está começando o negócio do que é funcional. Mas eu acho que aí, pegando o gancho do que a Rê falou, de entender ali onde é que você está, qual que é o teu propósito, acho que um dado importante é, por que as pessoas saem? Como é que eu atraio e retenho? Porque as pessoas saem das empresas, né? E elas saem por causa da cultura da empresa, normalmente, né? A gente tem uma pesquisa da Robert Halford, nova agora, 44% das pessoas não ficam porque não é por causa do salário. Então, assim, eu acredito muito na cultura da indicação e de proporcionar um ambiente positivo de trabalho, sabe? Mas como é que eu começo? Você vai caçar em várias fontes. Não só em uma, né? Não só na sua plataforma ou não só em páginas de carreira. Porque dependendo da tua marca, ninguém vai saber quem você é e não vai chegar lá mesmo. Mas eu adorei uma coisa que vocês trouxeram, assim, que faz muito sentido.
assim, tem uma pessoa certa para cada tipo de empresa. Tem uma pessoa num momento de vida para cada tipo de momento de vida da empresa. Eu, por exemplo, tenho uma irmã, ela trabalha na Alemanha, ela é Head of Sales, uma empresa lá, e eu lembro que quando ela foi fazer a transição de carreira, de empresa dela, ela falou assim, puxa, eu quero muito trabalhar numa empresa que está começando agora, que eu possa entrar e eu desenhar processos, para não chegar num negócio que eu não consigo mudar, né? Que eu vou pegar um monte de processo que eu não consigo produzir, porque tá tudo tão engessado que eu não consigo fazer nada. Então, para ela, era mais importante uma empresa ser pouco conhecida, ela estar no começo, do que ser uma empresa super famosa, um Google e tudo mais, porque naquele momento de vida ela pensou assim: puxa, eu já trabalhei muitos anos, eu já aprendi muita coisa, agora eu quero entrar na empresa e pegar uma página em branco e eu escrever essa página. E fez todo sentido quando você fala assim, quando eu falo assim, puxa, mas eu quero me posicionar como Google para concorrer. Se eu tô brigando pela mesma pessoa que quer trabalhar no Google, eu não vou ganhar nunca, certo? Porque o Google sempre vai ganhar de mim. Mas tem tantas pessoas melhores que eu possa conseguir que elas estão procurando uma empresa como a minha. Então, assim, fez muito sentido isso. Ou o Achei muito movimento legal, né? contrário também, né, Fábio? Desculpa te cortar no final. Uhum. Ou o movimento contrário também. Já vi muitas pessoas que trabalham ou trabalharam na Google, no Facebook, ou outras empresas maiores, que quiseram sair e migrar, né, para essas empresas menores. Estavam trabalhando ou porque já estavam no momento de empreender, ou queriam entrar como co-founder, ou queriam entrar como colaboradores mesmo, mas assumir uma área grande, né? Como a gente faz muito hunting específico, né? Isso apareceu demais nas buscas do ano passado e em 2022, que eu acho que é um movimento pós-pandemia, assim, que aumentou gradativamente. Pessoas procurando áreas para construir, né? O que a gente faz hoje, inclusive, no hunting, né? Às vezes eu estou fazendo uma busca específica e eu acho um profissional, encontramos um profissional que vale muito a pena, um profissional que está buscando alguma coisa, a gente apresenta também, independente de ter vaga na empresa ou não. A gente também apresenta. Eu falo, poxa, essa pessoa de repente pode abrir uma área nova, pode abrir uma vaga nova dentro da empresa. Então a gente, enquanto hunters, a gente não perde oportunidade, né? De jeito nenhum. É um potencial ali, você está Exatamente. olhando, né? Mas é o que cresceu demais. Pessoas procurando novos ambientes para que elas mesmas possam assumir uma empresa menor. Que eu acho que tem muito do desafio, né? Assim, o que facilita muito, o que é atrativo, não vou dizer que facilita, mas é um atrativo nas empresas menores, é exatamente essa possibilidade de expandir a sua atuação, né? Então, com empresas, processos muito bem definidos, não é que você não tenha a possibilidade, mas tem tanta gente, às vezes, até chegar num nível onde você tenha mais possibilidades, que isso vai demorar muito mais tempo, né? Tá tudo muito consolidado. Em empresas menores, onde você é multiuso, é legal, porque você cria uma visão holística de negócio, né? Você consegue transitar entre diferentes conhecimentos, e uma das coisas que motiva o ser humano é o conhecimento, né? Assim, tem gente que não, mas muitos ainda se motivam por isso, assim, gostam do desafio. E aí eu acho que essa possibilidade de transitar em diferentes espaços, conhecimentos, atuações e criar outras coisas da sua cara, sabe? Assim, é um atrativo que precisa ser usado por empresas menores. Eu vou jogar uma intriga aqui. Posso? Por favor, a gente adora intrigas. Faz muito tempo que eu não ouço, sabe o que, Dani? Eu estava até pensando ontem. As pessoas têm perguntado cada vez menos para mim sobre plano de carreira. Aí eu fiquei pensativa ontem, falei, nossa, ninguém tá querendo mais saber de plano de carreira ou sou eu que tô perdida? Porque ou do nível as que maiores, ok, do depende. nível que você tá ranteando, né? Eu acho que quanto mais complexo o nível e mais alto, enfim, hierarquicamente, menos tem essa expectativa. Porque já entendeu que o plano de carreira não é a empresa que vai criar para você. Mas agora, eu tenho quando visto você isso tem de níveis... jovens. A galera não tá Legal. perguntando, cadê o plano de carreira? Eu nem falo, porque não perguntam, né? Que bom, né? Eu falei, tá. Eu ainda Não sei tenho se um é desafio. impressão minha, você ainda tem. Em algumas empresas, nas Entendi. últimas, sim, ainda tá rolando. Mas é uma cultura. É também de você mostrar que, olha, meio seu. Você já escreveu o seu plano de carreira? Pois eu posso ter aqui o da empresa, meu seu. Porque como tem é que tá? o teu individual. É isso. Mas sabe que não tem a ver muito também essa questão com o tempo médio que as pessoas estão ficando nas empresas, né? Então, o quanto que ela se enxerga naquela empresa. Então, por exemplo, vamos lá, pegar há muitos anos atrás, você fala assim, nossa, eu vou entrar nessa empresa, vou ficar 10 anos nessa empresa. Então, eu quero saber como estarei daqui 10 anos na empresa. Hoje é muito normal, falar assim, nossa, se eu ficar um ano nessa empresa já é muito tempo, né? Eu tenho uma pesquisa de há
faz acho que 2 anos que o tempo médio que um colaborador ficava nas empresas como Google e Facebook, digamos lá, pegar empresas que todo mundo quer, era de 2 anos, tempo médio, 2 anos. Então, se a gente pegar na empresa mais famosa, assim, do mundo para trabalhar, é 2 anos, imagina numa outra empresa. Então, será que não tem a ver essa questão do o plano de carreira não me importa, porque quando eu tô entrando, eu já não me vejo estando aqui daqui 1, 2, 3 anos? Pode ser, porque as coisas mudam muito, né? Eu digo que o mundo pré-pandemia, eu já esqueci dele. Porque não é, né, Dani? Não é mais a mesma coisa. Mudou tudo, gente. Todas as percepções que eu tenho tido, as pessoas com quem eu tenho conversado, pessoas de RH, tanto de PME, quanto mais. Eu não sei se a Dani concorda com isso, mas mudou demais a expectativa das pessoas. Quem entrou essa história de híbrido, presencial, remoto, ampliou o escopo de trabalho, né? E de Agora, vida, né? de vida. Assim, perspectiva Tudo da mudou. vida, né? Eu acho que é a reflexão da vida. Acho que a gente tem até uma ressignificação, assim, do que é o trabalho na tua vida. E por isso que eu acho que tem essa importância de você estar num ambiente positivo, num ambiente bom. Porque senão você cria uma aversão ao trabalho, né? E aí eu acho que tem a questão geracional também, né? Assim, e aí não é desculpa da geração, porque eu acho que a gente tem que deixar isso bem, bem claro, né? Senão você fica catalogando as pessoas em caixinhas, né? E aí não é legal. Mas, não sei a idade, mas assim, a galera de 40... Oi, Era quem? jovem, era Galera de criança, 40. 40, pessoal Jovem, os extremamente jovens de jovem, hoje. extremamente, esses jovens de 40 anos. Jovens de 40 de anos. hoje, Jovens, 40 anos. crianças. A gente vem de uma demanda de trabalho onde você era absorvido loucamente por ele. Você tinha que se dedicar assim, como se aquilo fosse, e era, né, a tua vida. Era só isso que importava, né? O significado dos jovens hoje, assim, é outro. Eles dão outro, assim, tá na hora de sair, tá na hora de sair do trabalho, assim, deu horário. E eu tenho outras coisas, eu tenho outras frentes na minha vida que não só. Até porque, de repente, eu não quero constituir uma família com filhos, eu vou constituir com pet, eu vou constituir, eu vou viajar, Tipo a vou ser minha. nômade digital, né? E as suas preocupações são outras, diferentes do modelo tradicional que a gente vem. Viveu. Então, tudo isso ajuda a ressignificar a sua relação com o trabalho. E a gente, como empresa, precisa absorver isso, senão a gente fica insistindo que as pessoas se comportem como as pessoas que estão nas gerências e estão contratando se comportavam nas suas idades antigas, né? Então, assim... Legal. E aí eu quero pegar esse tópico, então, e como que a empresa, de novo, a menos conhecida, com menos recursos, como que ela consegue capitalizar isso? Como que ela consegue transformar isso num atrativo para ela? Então, olha, por que trabalhar aqui comigo e não em outra empresa? E usando isso a seu favor. Você faz isso hoje? Vocês têm essa cultura? Eu acho que a Vol tem muito, assim, a gente tem uma liberdade, uma flexibilidade e uma adesão a isso, assim, muito bacana, sabe? Muito representada mesmo. Então, tem uma dinâmica muito grande, assim, de trabalho. A gente tem muita coisa para fazer, né? O tempo todo. Mas eu vejo que as pessoas, elas conseguem ter qualidade de vida, elas conseguem perceber isso no seu trabalho. E isso eu acho que o grande desafio é porque isso é cultura, né? Isso não é uma coisa que eu consigo só... Lógico que eu tenho que ter um bom recrutador para vender isso no processo seletivo, né? Você faz hunting, você sabe muito bem. Exatamente. É porque você falou, eu também sou comercial, né? Porque você está vendendo a vaga pro isso. candidato. Mas você não vende aquilo que você não acredita. É É muito difícil. Tem gente que consegue, mas assim, é muito difícil. Se você é empresário, você tem o teu produto. Você acredita no teu produto para você vender. Você tá lá porque você não... não, meu software é ruim. Não, é porque eu gosto, eu acredito, isso aqui dá bom, eu tô falando. Vem comigo, então... Deixa eu provocar aqui, Dani. E nunca aconteceu assim, de, puxa, eu preciso fechar essa vaga aqui, eu vou dar uma... Não vou mentir, mas vou dar uma aumentadinha aqui, sabe? Vou dar né? Naquele momento sincerão, assim. Eu não tenho dúvida só que pra isso trazer a pessoa. Eu não tenho dúvida que isso acontece. E eu não vou falar assim, eu sou a pessoa mais transparente do universo. Porque já tô rindo aqui. No fim, Exatamente. todo mundo tá se vendendo. Você precisa vender. Todo mundo tá se Mas vendendo. assim, no mundo da seleção, e ela pode complementar, o mundo dá volta. Sabe, assim, se eu vender uma coisa que não é verdade, o cara vai falar assim, eu não vou trabalhar pra Dani em outro lugar que ela me convidar. Sabe, assim, porque mentiu, velho. E assim,
como é que eu vou tirar alguém de uma empresa? Por exemplo, se eu estiver tirando alguém de uma empresa para vender uma mentira, sabe? É muito sacanagem. Então, É que às vezes as pessoas não acham que ela tá mentindo assim, eu tô Tá mudando num um plus, né? pouquinho, entendeu? Eu não menti, eu só não falei a verdade, entende? As pessoas conseguem se justificar, assim, quando não querem, quando elas... é um pouco de ética profissional, né? Aí eu acho que transcende, mas enfim, fala Eu aí acho um que pouco. como Rê. elemento de venda, eu acho que como elemento da venda, por exemplo, eu nunca menti sobre uma coisa, inclusive eu vou até além, né? Eu acho que quando a gente tem dificuldade, por exemplo, numa PME, numa pequena, média empresa, e você precisa convencer um talento que você quer muito a pessoa, eu acho que precisa voltar primeiro para dentro de casa. O que você tem de elemento atrativo para trazer essa pessoa? Porque se você não tiver, você vai mentir. Aí é o problema. Quando você só vai mentir de verdade ou aumentar uma coisa muito fora do teu escopo, se você não fez o trabalho dentro de casa primeiro, você não tem nada para atrair aquela pessoa, entende? E a gente, como hunter, sabe identificar quando rola isso, porque também atrapalha o nosso trabalho. Eu vou caçar um talento importante para uma empresa que ainda não é conhecida ou que está começando. Aí a primeira pergunta que eu faço para o meu cliente: qual o principal elemento atrativo que você tem? Se ele não tem muita coisa, sabe para onde eu vou? Eu vou para o gestor. Fala assim: quem é você? Qual o seu propósito? O que você está fazendo? Porque eu vou vender você para o candidato. Teve um cliente que uma vez ficou assim assustado. Eu falei: claro, vou vender você, o seu papel, porque é você quem vai ficar o dia inteiro com aquela pessoa do lado dela. E se a pessoa não se identificar com você, ou ela identificar que você né, não funciona como líder, você vai perder essa pessoa em 3 meses. Eu, enquanto consultoria, não vou repor para você. Uhum. Aí entra no contratual, exato, né? porque temos um problema de alinhamento, né? Claro, então assim, quando você vende uma coisa muito boa para um talento, principalmente uma pequena e média empresa, que você quer que aquela pessoa sente na sua cadeira e dê o dinheiro que você precisa, você, gestor, tem que estar muito, muito ciente do seu propósito. Você precisa fazer com que aquela pessoa entenda qual é o seu propósito para que ela vá com você. Senão não adianta nada. E eu acho A muito pessoa vai legal, embora. Concorda, porque... Fá? Não, total. Eu até queria pegar só esse ponto aqui para explorar, porque uma palavra que você falou assim, cultura. Eu vejo muito assim, a empresa tem uma cultura, certo? Deveria ter, pelo menos todas deveriam ter uma cultura muito Sempre forte. tem, pode Né? ser Tem. ruim ou boa, mas ela sempre Olha, Exatamente, tem. nem mas sabia que tem. tem, mas Mas tem. ela tá lá. Mas uma coisa que acontece, porque assim, quando a gente foi montar a Revolut, né, a gente fez todo o nosso discovery ali. E a gente entrevistou muita gente. A gente entrevistou mais de 100 empresas, quantos recrutadores e recrutadoras. Mas a gente entrevistou muitos talentos também, né? A gente entrevistou lá candidatos, a gente entrevistou muita gente. E uma das reclamações que a gente ouviu muito dos dois lados, né, mas principalmente o lado dos talentos, é essa questão do... Legal, a empresa tem uma cultura super bonita, às vezes, que acontece, mas a pessoa que foi contratada, ela cai para trabalhar com uma gestão que não tem nada a ver com aquela cultura, ou às vezes uma área mesmo. Né? Então, eu vou dar um exemplo. A gente entrevistou uma pessoa que trabalhou numa empresa super famosa por sua cultura, que todo mundo adora, como fala bem, o Glassdoor dela é maravilhoso. E ela falou assim, nossa, minha vida era um inferno lá. E eu falei, mas como assim? Tal empresa, eu falei assim, eu era da área comercial. E lá era, né, tiro, porrada e bomba todo dia, né, tem que bater meta, isso, assim, então não era uma coisa fofinha e bonitinha, então de fato, o pessoal de produto, os devs, eles tinham, né, piscina de bolinha, não sei o que, a gente ficava no porão batendo meta ali, trabalhando, e não acontece isso, né? Porque o que a gente ouvia muito assim, legal, eu sou contratado, a pessoa que me vendeu a vaga, ela vendeu a cultura da empresa assim, assim, assim. E ela não mentiu, de fato. Mas para onde ela foi, por isso que eu achei legal que você falou daí, assim, quem que é o gestor dessa pessoa? Assim, existe isso, assim, legal, a cultura é essa, mas você vai trabalhar com essa pessoa. E essa pessoa aqui, ela tem essa característica, ela tem essa necessidade, ela espera isso daqui de você. Porque acho que esse descolamento é um dos maiores problemas, né? Da falta do... Mas eu acho que esse é o papel essencial da área de recrutamento e seleção, é entender quem que você está selecionando e para quem que você está selecionando. Porque, assim, é como se fosse um funil, né? Você vai vender a cultura, você vai vender o projeto, você vai vender... Mas você vai vender o gestor, você vai vender os desafios da área, você vai... E aí não adianta eu pegar uma pessoa extremamente relacional e colocar com um gestor extremamente introspectivo. Né? Daí vem o problema da subjetividade, de colar o talento com o gestor, né?
Porque às vezes não é, essa pessoa está descolada da cultura da empresa. Isso acontece? Acontece. Mas se essa pessoa está lá, a cultura está permitindo que ela esteja. Ela faz parte daquela cultura. Ela está lá de alguma maneira. Então, ela é parte daquilo. Né? Não tem como a gente descolar e falar assim, não, mas não é a empresa. É a empresa. E ela é permissiva com esse tipo de comportamento. Naquele departamento. Mas tem um match do gestor com o colaborador importantíssimo que a seleção precisa olhar. Mas eu acho muito legal você falar isso, porque assim, parece uma coisa óbvia você falando, certo? Mas, de novo, Não é. durante as entrevistas a gente ouvia isso e a gente voltava para algumas empresas e quando chegava lá com o VP de RH e falava sobre a microcultura, né, que foi uma das coisas que a gente colocou na plataforma da Revolut justamente para resolver esse problema. E a pessoa fala, não existe microcultura aqui, todo mundo tem a mesma cultura. Eu falo assim, mas com certeza, todos os gestores dessa empresa, sim, é assim que deveria ser. Então, não é nessa coisa de, eu não quero ver, né, deixa eu tapar meu olho aqui para eu... Daí volta naquela questão do mundo ideal versus o mundo real, né? É tipo, como que deveria ser, como que de fato é. E quero pegar esse mesmo gancho, assim, para trazer, assim, de novo, né, uma coisa que a gente viu bastante nas entrevistas e falar sobre o processo seletivo, né? Então, vocês já deram uma pincelada ali, estava conversando sobre isso antes da gravação. Processo seletivo, por exemplo, numa empresa pequena, média, uma empresa menos conhecida, um processo que, enfim, né? Um processo que não é no Google, não é no Facebook, enfim, as empresas mais famosas. O que ele deve mudar, né? Qual que é a diferença que deve ter um processo seletivo numa empresa menor ou um pouco conhecida para um processo seletivo numa empresa grande, famosa e tudo mais? Putz, que pergunta boa, hein? Tá coçando até a mão de vontade Vai lá. de responder. A Dani já fala um pouco disso aqui, inclusive, né? Da facilidade, né? Da disponibilidade que a PME tem hoje de usar recursos, né? Eu acho que a PME, a pequena e média empresa, ela tem espaço para testar mais as coisas. Não é questão de tempo, porque tempo é igual para todo mundo, mas as prioridades são iguais também, porque o tanto que eu preciso vender no Google, eu preciso vender na minha pequena empresa, porque ainda mais eu, né? Que não sou tão conhecida e preciso explorar mercado. Vende o almoço pra pagar junto. Mas, gente, existe ali, eu acredito, porque a gente passa isso também, mais ambiente de teste. Você pode testar mais. Nós vamos contratar hoje a Revolut, tá? Eu tenho mais espaço para testar isso e fazer com que o meu processo atinja aquele job to be done, né? Ou seja, atinja o meu aspecto ideal, a minha persona ideal, mais rápido do que os processos burocráticos, que são mais burocráticos de empresas maiores. Elas já estão mais definidas, né? Elas já têm mais hierarquia, enfim. As coisas demoram um pouquinho mais. Na PME, não. Eu acho que isso é uma principal vantagem de uma pequena e média empresa, sabe? É você começar a fazer o negócio certo dentro do contemporâneo, das ferramentas que existem e dos recursos que existem. Porque, poxa, você começar hoje uma PME e você ignorar o fato de que a gente tem evolução em treinamento e desenvolvimento, evolução nas ferramentas. Olha a Revolut o que está fazendo. Está trazendo uma IA para os processos de tecnologia que a gente tem no Brasil, para que ninguém fique dependendo de ATS, certo? A gente tem chatbot adoidado, o ChatGPT que faz coisas assim do arco da velha é muito velho, eu vou falar a minha idade, então esquece esse negócio de arco da velha, tá? ChatGPT né? faz coisas absurdas, assim, eu tenho descoberto, assim, eu tô ficando de boca aberta com as coisas que ele é capaz de fazer. Aí você começar uma PME e ignorar tudo isso, não, peraí, então vamos lá, né? Vamos botar um empresário ali na frente do jogo, mostrar para ele, né? Olha o que você tem. Então começa a fazer um negócio porque vai ser mais rápido, que vai ser mais ágil, você vai atingir seu resultado em menor tempo possível, né? Mas eu acho que o processo seletivo hoje ele tem que estar contemporâneo. E principal coisa que a Dani, eu acho que agora vai falar sobre isso, diminuir teste, tempo de processo seletivo, botar um negócio mais rápido, sabe? Mais efetivo. Porque esse negócio de esteira de processo seletivo com lotado de tempo, prazo, ninguém responde, não dá mais, gente. Acho que quando você é concorrido, né? Quando você tem uma grande empregabilidade ali, uma grande quantidade de candidatos, você pode se dar o luxo de ter um processo de
extensão grande, porque as pessoas elas vão querer ficar no processo. Mas isso não quer dizer que você não perca bons candidatos ao longo dele. Né? Com certeza. Porque depende da marca, o quanto ela está Exatamente. sendo Eu mostrada. não tenho paciência para alguns processos, já que eu não sou a melhor candidata. Mas eu não desisto, de verdade. Eu nem queria trabalhar lá mesmo. Mas eu acho que a gente tem que... E aí acho que é o grande desafio das novas tecnologias de seleção para ajudar a gente, que é como é que eu otimizo, deixo dinâmico, sem perder qualidade. Porque o grande medo do RH e dos empresários é como é que eu atesto o conhecimento dessa pessoa? Né? Como é que ele comprovo que ele está falando que ele sabe fazer o que ele fala que ele sabe fazer? Né? Porque aí depois você teve 2 meses de seleção, 3 meses de experiência, mais 3 meses que você falou, não, vamos lá, desenvolve, aposta na pessoa. E aí, enfim, foi 1 ano e você não necessariamente entregou o que você precisava entregar porque não tinha o conhecimento. Então, eu acho que é validar o conhecimento. E aí tem uma parte do recrutador que é o grande, né, seleção por competência, que ela efetivamente funciona. Né? Então, como é que você atesta isso durante a sua fala, durante a sua construção de história? E como é que as plataformas ajudam a gente a validar conhecimento técnico? Né? É perfeito, né? Porque, de novo, é a nossa área, né? Então a gente trabalha muito. E quando, às vezes, a gente faz o onboarding da Revolut com uma empresa, a gente vai ver o processo seletivo da pessoa. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: por quê? Por que você tem tudo isso daqui? E a gente ouve cada coisa, né? A gente já ouviu assim, porque é o mesmo processo da... Né? Acho que você falou ali, né? Dá pra falar o nome da empresa aqui? O mesmo processo da McKinsey. Eu falei, gente, mas tudo bem, né? Vamos lá. Com calma. A McKinsey é uma coisa, você é outra. As pessoas esquecem desse negócio. A pessoa que está no processo da McKinsey E não é a quantidade mesma de pessoas que querem entrar na McKinsey, né? E na O propósito da McKinsey é outro. E é isso, às vezes, é o que você falou assim, a pessoa, ok, ela topa passar por aquilo porque ela vai ter um nome que entra em outro tópico aqui, né, que é um outro tópico para a gente, assim, o quanto que isso pesa no currículo, mas, ter uma 15 no meu currículo pode ser uma coisa muito boa. Ok, outra discussão, mas assim, de novo, e a sua empresa, né, o que você está oferecendo em troca para que você deixe a pessoa 60 dias num processo seletivo lotado de etapas? Por que ela vai continuar, né? Muitas vezes, quando uma empresa abre vaga com a gente na plataforma, então, por exemplo, ela abre e a gente sempre fala assim, a gente entrega ali os matches, né? Então, aparece as pessoas e a gente fala assim, quanto mais rápido for o seu processo seletivo, mais chance você tem de pegar as melhores pessoas, né? Porque dificilmente uma pessoa está participando somente do seu processo seletivo. Então, Ela se tá você vai aberta, demorar né, no 60 dias para dar a sua resposta, provavelmente ela vai receber uma proposta muito antes da sua. E aí, quem é você na fila do pão para ela falar, não, peraí que eu quero esperar mais 30 dias para esperar a resposta do outro processo que eu estou participando. E é super comum, né? Isso acontece muito. E agora eu quero ver de vocês, né? Por que, da onde vem essa crença, da onde vem isso, por que isso acontece e por que isso não muda ou vai mudar, enfim. Onde que tá o problema, onde que tá o erro? Eu vou falar que um dos grandes ofensores de aprovação é a insegurança de quem está fazendo a entrevista. Assim, ele às vezes ele não sabe o que ele quer, porque é difícil, né? Como é que é um analista júnior? E um pleno? E um sênior? Assim, qual que é a diferença? Como é que eu avalio, né? Não são treinados normalmente, né? Você é colocado como gestor, fora as empresas que já têm uma universidade corporativa, como é que você treina o cara para fazer essa avaliação? Ou a pessoa para fazer essa avaliação, né? Então, o que eu sinto normalmente é que as pessoas que vão, os decisores, são inseguros sobre o que eles precisam, né? E aí também é um grande papel nosso ajudar nesse sentido. Mas mesmo ajudando, às vezes eles querem o quê? Eles querem um gráfico falando o quanto de aderência aquela pessoa tem de perfil, de tempo de experiência, e aí tem validadores da sua decisão, né? Então, o que são os validadores? Trabalhou numa empresa XPTO, tá lá no currículo. O que é um outro validador? Tem 5 anos de experiência, 3 anos de experiência, não ficou pipocando de empresa em empresa, né? Mas a gente já sabe hoje que às vezes pipocar de empresa em empresa te dá grandes habilidades, ou às vezes ficar longos períodos numa empresa
é porque você estava parado mesmo, sem fazer nada Uhum. lá. Então, assim, você tem as duas coisas, né? Tem gente que cresceu muito e tem gente que ficou estagnado sem fazer nada. Então, mas tudo isso, quem que vai fazer a avaliação final? É o decisor, é a pessoa decisória, né? E o que eu percebo é quando as pessoas falam assim, eu quero mais opções. O que a gente mais ouve eu quero mais opções. Quero mais opções. Não tô seguro. Essa é segurança. É então, isso. né? Né? E aí, gente, enfim, a gente traz ferramenta para ajudar, faz teste, faz perfil, mas eu acho que é insegurança e aí vem o preparo dessas pessoas para tomar essas decisões, sabe? Não sei se você concorda. Totalmente. Dá aí para assinar. Porque assim, gente, é assim. Eu não sei, você fez uma pergunta, Fábio, será que isso tem fim, né? Assim, Na duas minha perguntas. opinião, Por que isso acontece e quando isso vai ter fim? quando isso vai ter fim? Eu vou ser muito maniqueísta agora. Visão negativa. Não vai ter fim. Na minha visão, não vai ter fim. Ele pode ter melhora, porque já teve muita. Mas fim, eu não consigo enxergar um fim disso. Sabe por quê? Vou justificar. Porque assim, por exemplo, hoje, eu sou hunter, tenho uma consultoria de hunting. Só que eu vou dizer para você que em 100% dos meus processos seletivos, eu entro como auxiliadora de gestor. Para fazer entrevista, né? Empresa grande, empresa multinacional, empresa de fora menos. Empresa grande, empresa multinacional, empresa pequena, startup. Em todas, eu tenho que fazer um papel consultivo de orientar o gestor, porque eu tenho que fazer uma perguntinha básica. O que você quer? Eu só faço essa pergunta. Aí eu já avalio se eu sei, eu já avalio se ele sabe o que está querendo. Se eu já percebo que não, que é 100% dos casos, eu tenho que entrar com um papel consultivo. Aí você vai fazendo Toda perguntas específicas, vez, né? porque senão eu vou lá ficar trabalhando, fico buscando gente, nunca vai voltar 5 vezes, vai voltar 6 vezes. E assim, é uma coisa que funciona bastante, né? Eu fazer esse papel consultivo, porque se eu não fizer, Mas não anda o mais trabalho. demorada, né? Uhum. Então, assim, infelizmente, você tem uma empresa que tem uma cultura legal, ela tem uma marca empregadora bacana, aí você você faz seleção dos profissionais lá dentro. Um líder pensa de uma maneira, ele é legal pra caramba, ele aplica o fit cultural, o propósito da companhia. Você vai pro outro da outra área, ele não sabe o que ele quer. Eu falei, caramba, e agora? Não sabe nem perguntar na entrevista, né? Me fala aí de você. Não sabem fazer entrevista. Eu não estou generalizando, tá, gente? Porque tem gente lógico. muito preparada, Muito boa. Mas assim, a grande maioria. E o duro, gente, é que isso vai acontecer e acontece com o empresariado pequeno, médio. Acontece. Porque não são pessoas que geralmente têm uma baita ideia de negócio, elas conhecem muito do produto, mas elas não são interessadas ou talvez não saibam como procurar sobre a área de pessoas. Não sabem lidar com as pessoas, não sabem que existe uma diferença entre a sua necessidade, o que você realmente quer, e entre o que a empresa despendeu de valores, o que ela definiu de valores para que esses valores sejam repassados às pessoas que entram lá. Então, se todos os empresários fossem que nem o Fábio, né? o Eugênio, a galera da Revolut, que tem o produto, mas está interessadíssimo em saber o que são as pessoas, ele sabe quem ele é. Se entrar em pessoas aqui, ele vai saber minimamente o que ele tem que perguntar, para onde ele está indo, porque filosofa, porque vai atrás, porque tem argumentos, porque questiona. Eu acho que a postura do empresariado brasileiro, do empreendedor brasileiro, deveria ser minimamente assim. Mas aí o empresário faz o quê? Só entra com o processo, entra com a venda e acabou. Delega. Acabou. Gestão. Sim. Aí começa a sofrer o quê? As dores do crescimento. Ah, minha empresa está com 30, minha empresa está com 50. O que eu faço? Estou desesperado. Eu tenho clientes assim já. Estou desesperado. O que eu faço? Não tem RH, eu vou para onde? O DP está lá no comercial, entendeu? Tá uma zona. Só que Sim. a principal coisa é a área de pessoas. Não adianta. Vai fugir disso. It's all about people, né? Sim. Você sabe que... Não é abraçar árvore. Eu não quero abraçar árvore nenhuma. Chuta essa árvore daqui. Não é isso. A árvore Mas dizem que é depois. calma, né? Ó, e eu falando eu trabalho com ESG, hein? Na área de ESG, calma. Fala isso. Não fala isso. Mas a questão é depois, calma. Você vai aprender a abraçar a árvore. Porque abraçar a árvore por abraçar não te traz resultado. É aprender a abraçar a árvore, né? Essa é a questão da RH. Então, a galera tem muito essa visão
RH é tudo legal, eu vou criar evento, eu vou fazer feira. Isso, tem Calma, gente, não é isso, não. metodologia, Sim, você pra tem quê? estudo, Qual você que- tem Não é só pesquisa, isso. você tem processo, não é bagunçado o negócio, não. Sim. E eu quero chamar bem a atenção para essa coisa que você falou, né? O Né? estudo e processo, né? Você sabe que um dos problemas que eu tenho, né? É porque, assim, eu, como alguém de produto, a minha função é sempre perguntar por quê, né? Então, assim, vou fazer tal coisa. Por quê? Né? Isso parece uma coisa legal, mas é uma coisa que incomoda as pessoas. Cinco porquês, né? Por quê? Porque é assim. Então, mas por que é assim? Não sei, só sei que foi assim. Né? E quando a gente estava criando na Revolut, por exemplo, a gente, nas entrevistas que a gente fazia, como que você faz tal coisa? Faço assim. Por quê? Porque sim, porque, né? Então, um exemplo aqui. E a gente tenta separar, assim, o que que é crença e o que que é ciência, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente perguntava, assim, por exemplo, eu tenho que fazer entrevista com 3 pessoas para contratar alguém. Eu falava, por que 3? Porque sim. Não, mas, assim, se você entrevistou uma primeira pessoa, você gostou muito dessa pessoa, você já contrataria ela? Não, tem que entrevistar mais 2. Por quê? Porque é o processo. E quem desenhou o processo? Por que 3 e não 5, e não 4, e não 2? Não contratar quem você gostou? E sempre, sabe, e essa coisa que você fala assim, eu quero mais uma pessoa, pra ter certeza. Por que ter outra pessoa no processo vai te dar certeza do primeiro que você gostou? Eu imagino, sei lá, né, trazendo pra nossa vida pessoal, assim, sei lá, eu saio, eu conheço uma pessoa, eu me apaixono por ela, falo assim, eu tô apaixonado por você, mas eu Mas falo o seguinte, eu vou sair isso. com mais 2 Que é pra pessoas ver se antes, você... pra ter certeza que você é que eu tô Adorei. Vou apaixonado, usar assim, esse né? exemplo na seleção. Não, mas não é, tipo, Sensacional. você já imaginou falar assim, adorei você, mas vamos fazer o seguinte, eu vou sair com mais 2, tem 2 amigas pra me apresentar, que eu vou sair com elas, e daí, se eu não gostar Vai delas, que. eu fecho com você, tá bom? A gente fica junto. E você fica me esperando. Você fica esperando, é óbvio, porque é isso que a Óbvio. empresa faz, né? Exato. Fica esperando aí, Porque eu sou o gente... máximo. Se Exato. eu não responder nada, é porque eu Por quê? sumi, tá? Tchau. E se eu Se eu gostar não mais das responder outras, eu nem te em 30 respondo. dias é porque eu declinei. Declinei. Exatamente. E no máximo manda um feedback assim, a outra é mais bonita, sei lá, enfim. Gente, então quando a gente, olha só, né, quando a gente sai do mundo RH e vai para o mundo, pega a mesma situação e coloca no real, as coisas, né, ficam meio malucas, assim, sem sentido. Então, assim, eu vejo que as empresas, né, as pessoas que pensam de forma diferente, elas conseguem capitalizar muito isso, né? Eu falo, exemplo nosso, eu lembro que a gente foi contratar um desenvolvedor, né? A gente abriu nossa vaga na Revolut, obviamente. Já apareceu ali a primeira pessoa no match, o Eugênio, que é o CTO, meu sócio, ele já foi lá, já chamou essa pessoa, falou assim, vamos conversar, vamos bater um papo. Ele entrou, bateu um papo, fez várias perguntas, ele chegou pra mim, esse cara é muito bom, conversa com ele. Tipo, ele é muito bom, fala com ele. Então já marca com ele pra quando? Eu falei, marca pra... Era no fim da tarde, isso marca pra amanhã cedo. 15 minutos. Eu falei, marca pra amanhã cedo. Então ele marcou a conversa outro dia de manhã cedo. Eu não sou dev, não sou tech, eu entrei com ele, comecei a conversar com ele. E aí ele foi me contando a vida dele, porque ele não deve pleno ainda, ele não é nem sênior. Ele falou, por exemplo, que o hobby dele na faculdade era ficar pegando todos os desafios da faculdade que tinha lá. Então, quando era numa linguagem que ele não entendia, ele ficava de madrugada estudando a linguagem para ele poder fazer o desafio da faculdade. Eu saí da call e falei assim, a gente contrata esse cara agora. Então, assim, ele abriu a vaga à tarde, no outro dia de manhã a gente mandou proposta para ele. Mas eu tenho que entrevistar mais 2. Pra quê? Por que tem que entrevistar mais 2 pessoas? Tipo, ele é muito bom. E ele tá aí 1 ano e pouquinho com a gente e maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bom, né? Ele vai ouvir o podcast, ele sabe que eu tô falando dele. E ele é muito bom. Então, assim, provavelmente quantas vezes esse cara bom passou em processo de outras empresas que ele ficou 60 dias na geladeira porque alguém tinha que entrevistar não sei X pessoas e ele não foi contratado. Ótimo pra mim, né? Maravilhoso, que bom que os processos são ruins nas empresas. Mas, e eu quero trazer... volta nessa questão, assim, quando que as empresas, principalmente as menores, que têm menos recursos, que não podem se dar o luxo de ficar fazendo isso, quando que elas vão entender que elas podem capitalizar isso, né? Quando que elas podem entender que, puxa, deixa eu usar isso a meu favor? Eu acho que tem, assim, vou voltar lá no que eu falei. Tem a ver com a segurança de decisão. Porque contratar alguém é tomar uma decisão, né? Então, quando você tem muito claro o que você precisa, fica muito mais fácil tomar uma decisão, né? Então, quando o Eugênio fez a entrevista, ele sabia o que ele precisava, né? E aí fica muito mais assertivo. E aí você não precisa, né? É que nem quando você encontra uma pessoa que você gosta. Poxa, eu sei os trejeitos do que eu gosto, eu sei o que eu quero e o que eu não quero, né? E aí você não precisa experimentar. Acho que, assim, não é de todo ruim
você oferecer mais opções num processo seletivo, ainda mais numa empresa que está se estruturando, porque nem todos têm maturidade, então você precisa mostrar que existem diferentes perfis, porque você também corre o risco de um gestor com menos tempo de experiência em gestão, menos capacidade de tomada de decisão, opte por um candidato imediatamente por necessidade. E não por competência. Então, aí o papel do RH é em ajudá-lo nesse sentido. E aí a gente dá o parecer, a gente faz contestação, a gente faz um debate crítico para ajudá-lo, apoiá-lo nesse processo decisório. Esse é o papel do RH. Por que 3? Deus quis, assim, né? Porque é ímpar. Mentira. É porque também tem um trabalho do Hunter, né? Assim... Senão, pô, pra você achar 3 já é difícil, imagina pra você achar 5, sabe? Assim, dá um shortlist de 5. Então, para você achar 3, você normalmente entrevista 30. Né? Assim, você ranteia 30, entrevista 15, né? Aí tem os que desmarcam, enfim, até você chegar na lista lá de 3. E tem um negócio também, assim, que eu sei que mais que 7 fica uma decisão difícil, tem umas coisas assim. Mas, enfim, eu acho que tem uma questão de você mostrar que, olha, existem perfis diferentes para uma mesma entrega que você quer. E aí tem uma questão de perfil que a gente... não adianta a gente descolar, gente, é o que a gente falou do gestor, né? Assim, você vai trabalhar com um gestor mais direto, mais introspectivo, ou você vai trabalhar com uma pessoa mais relacional, né? Mais acolhedora, mais emotiva. Então, a gente precisa casar isso, né? Do mesmo jeito que você escolhe uma pessoa para você, amigos, relações e tal. Então, não dá para descaracterizar. Mas eu não acho que, assim, se você está seguro do que você quer e você entrevistou uma pessoa e você brilhou o olho, assim, né? O povo adora falar que não brilhou o olho na entrevista, né? Assim, mas o que deu errado, assim? O que ficou faltando? Não brilhou o olho. Tá. Peraí que não estava como requisito da vaga. A próxima vez eu vou colocar. Aí a gente dá um colírio para a pessoa na entrevista. Eu tenho um cliente que ele fala assim pra mim: eu quero alguém que morda a mesa, hein? Ele só falou isso. Ele falou o título que ele queria da pessoa. Eu quero que morda a mesa. Um cachorro? Só que eu já sabia. Então. Eu falei, tem um 4, tá, se você quiser. Aí eu já sabia do que ele estava falando. Mas por quê? Porque eu já conhecia ele, porque eu já entendia a cabeça dele, porque eu já sabia tudo. Aí eu pus no ChatGPT uma descrição que eu sabia que funcionaria ali e falei, eu vou procurar alguém que morde a mesa. Como eu sou fisionomista, que é a ciência da fisionomia, de você olhar o rosto e já saber mais ou menos o que é que vai, cara, foi certeiro, foi de primeira. A gente contratou semana passada. Como que é a cara de alguém que morde a mesa? Descreve. Pois é. Tem uma mandíbula um pouco. Exatamente. Tá indo, ó, o peito, né? Você sabe que a pessoa vai sustentar. Cara, ele de primeira. Que deve ser lá um ego. Exato. Mas precisa para aquilo, né? Foi de primeira que a gente contratou. A gente entende essas coisas, né? Quando você conhece o gestor, você entende, né? Eu preciso de brilho do olho, tá? Você já sabe. Agora vem uma pessoa que você não conhece. Intro, apática, mas que não adianta. Só que assim, depende do cliente, né? Exato. Às vezes o cliente, o gestor interno, fala assim: preciso de brilho no olho, a pessoa tem que estar muito afim. Só que você olha o gestor, você fala brilho no olho, nem você tem brilho no olho, você tá aí cabisbaixo. Só que você tem que entrevistar. O papel do recrutador, do RH, é entrevistar o seu cliente interno. Você tem que conhecer a pessoa, né? E a PME, ela tem essa vantagem, porque tem pouca gente. Não tem todo um departamento cheio de líder, cada um é de um jeito. 5 etapas de seleção. Eu já trabalhei numa empresa que, assim, o alto nível de estrutura gerencial, gente, era tão alta que todos os líderes sabiam tomar as mesmas decisões, eles tinham protocolos, sabe? Então, assim, eles deixavam de lado a característica individual deles para tomar a decisão pela empresa, Microsoft. Vou falar porque foi sensacional. Foi a única vez na minha vida que eu vi uma coisa tão bem estruturada. Legal. Mas é deles, eles... tiveram muito tempo para estruturar isso, né? Outra história. É um tempo para você criar tudo isso, né? Muito não adianta tempo. você se comparar e falar assim, eu vou pode. ter... Calma, gente, você pode ter um processo tão robusto quanto, mas... Existe. Isso. Existe a perfeição. Só que assim, ela ainda não tá disponível para todo mundo ainda. Quer dizer, disponível tá, mas não é todo mundo ainda que tá nessa esfera de desenvolvimento. Também, né? Isso. E a minha pergunta assim, né?
por que não, o que o Fábio estava falando, por que não fazer um processo rápido, onde você, você conheceu uma pessoa que tinha tudo a ver com o que você quer, contrata ela. Para que precisa de tanto teste? Para que precisa de tanto tempo? Isso eu me pergunto todos os dias. Eu sou uma pessoa indignada com isso, gente. Indignada. Sabe como que dá tempo de eu contar aqui como eu contratei a minha estagiária? Estagiário, tem 500, né? Chove, Por onde né? eu começo? Aquela coisa, quem vai vir? Aí a gente sentou o ano passado e eu falei assim, eu tenho essa perspectiva, o meu jeito, Renata, é assim, eu não tolero isso, eu quero assim, eu quero isso. Beleza, agora eu preciso achar uma pessoa que minimamente comprove um pouco daquilo que eu preciso. E aí a gente divulgou a vaga, né? Não fui atrás, recebi 170 e poucas candidaturas, e para você olhar tudo, né? Só que eu tinha uma coisa dentro de mim e falei assim, espera um pouco antes de começar a olhar, vamos ver. Gente, uma pessoa, me chamou no LinkedIn e mandou uma mensagem sensacional, começou a me seguir em tudo, respondia a tudo, me mandou mensagem, fez uma análise da minha marca, falou, eu posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo. Falei, opa, gostei. É você. Aí conversamos com a pessoa, fiz um teste na hora, rápido, na hora, já estava preparado o teste, né? E falei, é ela. Pela fisionomia, eu falei, é ela. Só hoje ela é a minha analista, né? Que legal. E a gente prepara ali um campo de gamificação para ela, até para não se tornar uma coisa rotineira, porque às vezes a gente tem vaga, às vezes a gente não tem. Mas assim, gente, das 173 candidaturas, uma passou na frente de todas. Pelo comportamento, mas é um comportamento que a gente estava esperando. É o que você precisava, né? Então, às vezes eu falo aqui, né? Não sei se o Fábio vai falar sobre isso nesse momento, mas assim, candidatos, né? Não fiquem parados. Aventura em si, isso faz toda a diferença. Não é? Sem dúvida. Eu recebo lá, às vezes, indicações porque mandou mensagem direto para o gestor. E às vezes a vaga nem tá aberta, assim, sabe? A pessoa tem interesse, quer muito ou por indicação, porque ouviu falar da empresa em algum momento, viu em algum fórum, alguma apresentação, em algum evento. Então, isso também... Você vê que sua marca está sendo falada, né? Exatamente. Isso é bom. Isso é ótimo. Tem uma pergunta que eu adoro fazer, né? Que é a minha pergunta favorita, e eu quero ver a opinião de vocês duas, que é, na opinião de vocês, quais são os maiores mitos do RH, né? Já que a gente está falando sobre ciência e crença. Pode fazer a lista? Tem uma lista aqui. E eu gosto, vamos falar que é uma opinião pessoal, né? Por isso que eu digo, claro, porque para alguns funciona, para outros não funciona. Então, né? Claro. Mas assim, vamos lá. Na opinião de vocês, quais são os mitos que aquele que muita gente acredita e, na verdade, mas não tem porquê, é só uma crença, um mito? Quem quer começar? Posso falar primeiro? Eu vou jogar essa pro mundo. Primeiro mito. Não precisa, empresário, cadê a câmera? Empresário, você não precisa de 3 candidatos finais para sua vaga. Se você gostou do primeiro, contrate. Fecha. Não precisa, não é porque alguém há 550 anos atrás fez um processo de recrutamento e seleção que você tem que seguir igual. Cria o seu. Pronto. Deu um recado para o empresário. E não é nem do RH, é da empresa. Da né? empresa. Do empresário, né? É todo mundo. Esse é o primeiro mito. Decisor, Quebre né? essa crença, quebre essa objeção. Faça diferente. Esse é o primeiro, Dani. Eu acho que o RH é quem desenvolve as pessoas. A gente colabora com processos e metodologia para isso. Quem desenvolve as pessoas são pessoas. São os gestores, a equipe. Se você não tiver uma cultura que impulsione isso, o RH pode ser o da Google. Do Google. Você pode trazer o RH do Google, não vai rolar. Então, assim, se você tem uma equipe, responsabilize-se pelo desenvolvimento das pessoas, porque também é sua responsabilidade. Terceiro mito. Seleção é uma via de mão dupla, ou seja, não é só a empresa que divulga a vaga e você fica lá, o candidato se candidata, se aplica na vaga e você fica lá esperando. Não. Seleção é também de quem está se candidatando. Então, tem pessoas que falam assim, mas que absurdo, eu tenho que mandar o meu currículo e ainda tenho que ir atrás do recrutador, você tem que ir. Porque o recrutamento é um jogo de
compra e venda, é um jogo de interesse. Infelizmente, recrutamento não é desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento é depois. Esse é o primeiro momento, é o momento que a gente precisa encantar, é o momento que a gente precisa Pitch, aquecer. Né? É o pitch, né? É um jogo tem conflito ali, tem interesse, tem concorrência. E se você, candidato, não faz a sua parte, você vai ficar esperando, aí vai ficar difícil, nunca tem vaga, nunca consigo me candidatar. Se você não provoca o desafio, tem que provocar, tem que morder a mesa. Tem que morder a mesa, não adianta. Ainda mais hoje no mercado concorrido, né? Não adianta, você tem que fazer a sua parte, você tem que mostrar a sua marca individual para quem está mostrando a sua marca empregadora. Então, esse é o terceiro mito que eu acho que tem que começar a quebrar. As pessoas têm que ir mais atrás, tem que dar um jeito de resolver isso também, né? Eu acho que um quarto é o candidato não está fazendo um favor para você em participar do seu processo seletivo. Né? Tem empresas que acham que se ele não quer, então, né? Não tem horário, não tem... gente, é uma pessoa que tem vida, que tem compromissos, que muitas vezes está trabalhando, tem tantas responsabilidades quanto, e que você está vendendo o seu produto para ele, que é uma vaga, né? Então, você não está fazendo um favor, você vai fazer uma troca de trabalho. Você paga, ele trabalha. Exato. Exato, né? É um contrato, né? É um contrato. Duas partes. Né? Duas partes importantes. É engraçado você falar isso que, de novo, né? A gente trabalha com empresas e RHs, a gente tenta ajudar muito na parte, porque não adianta a gente entregar os melhores talentos e daí o processo seletivo espantar todos os talentos bons. Então a gente faz esse trabalho de conversar com as empresas. Né? Vamos fazer um treinamento para os RHs não espantarem as pessoas. Não, mas acontece muito porque, às vezes, não é nem por... Eu falo assim, não é por maldade, é por desconhecimento. Exato, a pessoa, alguém falou que tem que fazer tal coisa, vou fazer... ouvi aqui que a Mackenzie faz isso, vou fazer aqui. E eu tava conversando com uma empresa que não tinha fechado com a gente ainda, e ela falou assim, como que é o seu processo? Ela falou assim, a primeira coisa, eu mando todos os testes pra pessoa fazer e tal, daí eu decido quem vai chamar pra entrevista. Eu falei, mas... Por quê, né? De volta agora. É a pergunta que eu sempre falo. Por quê? Eu queria ser chato, mas... É que eu sempre pergunto, por quê? Tipo, tá bom, não vou discordar de você, mas você me pergunta por quê. Não, porque... Eu falo assim, porque acho que é ter certeza que a pessoa quer muito trabalhar aqui, ela tem que provar que ela quer trabalhar aqui. Aí eu volto naquela pergunta. Uma empresa pequena, né? Você imagina, não sabe nem quem que é a pessoa que tá fazendo entrevista? O Google não, é uma empresa que tem 12 funcionários, que fica no interior e assim, que ninguém nunca ouviu falar. E daí, como que eu falo pra ela, olha, acho que não sei se funciona, mas enfim, a gente faz esse trabalho. Mas é tanto mito, é tanta coisa que a gente vai quebrando. Mas, pessoal, a gente está estourando o tempo aqui. Dá pra gente ficar mais 6 horas conversando aqui, tá muito boa a nossa conversa. E é muito bom ver quando, né, ter pessoas como vocês, assim, que têm essa visão, né, pra frente, né, essa visão do que a gente precisa mudar. E tem muita coisa pra mudar nessa área de pessoas, né. E que legal bater papo com vocês. Espero que a gente ajude pessoas que estão hoje em cadeiras que falam assim, poxa, como que eu faço isso? O que eu tô fazendo errado? Como que eu posso melhorar? E queria pedir para vocês uma dica, né? O que vocês dão, assim, para quem tá numa cadeira hoje, uma empresa lá pequena, que tá começando, que tem pouco recurso, que tem pouco salário, que não tem muita coisa a oferecer, assim. Vocês têm sabe, a dica de ouro que vocês podem dar para essas empresas, empresários, RHs, enfim, dessas empresas? Cara, assim, na minha opinião, a gente tem uma crença de que toda empresa que está sendo construída precisa de processos muito robustos, cheio de coisa. Não precisa, né? Eu acho que o empresário hoje, ele precisa levar as coisas um pouco mais simples. Ter acesso, hoje a gente tem o Sebrae que ajuda bastante, tem outros empresários, gente que já está fazendo coisas muito mais simples e que funciona rápido, sabe? Então, tentar tirar um pouco desses mitos, de que eu preciso de processos robustos, preciso de um processo seletivo que preciso ter 5 finalistas, não precisa de nada disso, né? Eu acho que contar primeiro com profissionais, pessoas que estejam no seu círculo, né, como a Dani já falou aqui, que possam ajudar você no começo. Tem profissionais que trabalham meio período, as a service, como a gente fala, né? Que são profissionais muito bons e que, de repente, você tem menos recursos, mas você pode pagar menos essas pessoas. Você pode oferecer um equity para uma pessoa que é muito boa, te ajudar a construir um pedaço do seu sistema. Então, hoje, a gente não precisa fazer coisas como era antigamente, né? Eu preciso primeiro planejar tudo para depois colocar em prática. E tá cheio de gente ainda nesse pilar. Então, assim,
Primeiro, é aquela coisa, primeiro vende, depois entrega. Agile, né? É isso aí. É o ágil, né? Então é isso. Eu tinha uma diretora que, assim, me marcou muito porque ela sempre falava: o ótimo é inimigo do bom. E aí, gente, não é de maneira nenhuma descredibilizando o que é ótimo. A gente tem que buscar a excelência, eu não tenho dúvida disso, sabe? E é um processo de autocrítica, de melhoria de processo e tal. Mas se você for esperar ótimo, você não faz nada. O feito vem antes do perfeito. Exato. Faz. E aí melhora, e aí faz, e aí tropeça, e aí melhora. Aí cresce, aí fica desesperado, aí melhora. Isso, é isso. Sim. Entendeu? Aí aí traz o RH, aí contrata o gestor. Mas faz. Hoje Né? a vida é em pedaços, né? Exato. Ela não é uma linha exata. Hoje é em pedaços. Tem esse pedaço, depois o pedaço cresce, depois o pedaço abaixa. Aí você tem parcerias, né? Hoje é importante contar com parcerias para você crescer. Então é assim. E abrir mão de certeza, né? Assim, porque certeza pra Não tudo. tem. Ainda mais em pessoas, aí não é tudo certo. Construa o seu próprio mundo, é isso que eu falo. Construa você. Não fique pegando só o que os outros fizeram. Construa você. Tem modelos de negócio validados? Tem, mas é mais fácil construir o que você imagina para o futuro, construir o seu mundo, né? Do que copiar um modelo que todo mundo faz igual. Para com isso, gente. Não é porque todo mundo faz que é o certo. Não. Exatamente. E pergunte por quê. Isso, os porquê, começa a perguntar por quê de cada coisa. Não, Por ótimo, quê? adorei essa dica. Gente, muitíssimo obrigado por ter vocês aqui hoje. Obrigada a você. Quero Obrigada, agradecer foi vocês que ótimo. estavam ouvindo também, quem gostou. Gente, por favor, segue a gente aí. Toda semana a gente vai ter um episódio novo saindo, então quando vocês colocam lá o follow no seu Spotify, enfim, canal do YouTube, então vocês conseguem ver todos os episódios toda semana. E lembrando também que a gente sempre dá um cupom de desconto da Revolut para quem quiser usar nossa plataforma aqui. Então, você que está ouvindo o podcast, por favor, usa. O nome do cupom é Revocast, inclusive. Então, pode usar o cupom lá para contratar a Revolut. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a Até logo. você. Obrigada, Tchau. Dani.